Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa quarta videoaula da temática Os Orixás da Umbanda. Então, na videoaula anterior, nós vimos como que o Padrinho Juruá compreendia, né, os orixás, então chamando então os Oxás, essas forças que atuam na natureza, né, de poderes renantes do orixá do divino criador, né, incluindo os Oxás e os orixás. E esses ancestrais divinizados é o que ele está chamando de corporações orixás. Então, nessa tabela que nós vimos do Zélio, né, no lugar de Oxalá, aparece corporação de Oxalá, corporação de Ogum, corporação de Oxóssi e assim por diante. Na videoaula de hoje, a gente vai ver agora como é que o Norberto Peixoto compreende os orixás. Norberto Peixoto / Matiz. Tem vários livros que ele escreveu, aqui nós citamos só alguns, mas existem outros. Nós vamos focar nesse, a missão da Umbanda, porque daí aparece especificamente uma pergunta sobre os orixás, em que ele define, né, e depois nos outros livros essa definição reaparece e são abordados outros aspectos que não é o nosso objetivo aqui agora, que é só dar uma visão geral do que eles compreendem, tá? Então vamos lá. Então no slide 3, né, na página 46 e 47 desse livro, o Ramatiz tem um estilo de escrever por perguntas e respostas, né? Então o Roberto faz a pergunta e depois segue a resposta. A pergunta é: e o que são orixás? A resposta que o Ramatiz deu foi: o que mais se aproxima do vosso entendimento é que os orixás são emanações oriundas do divino, expressas desde as dimensões imateriais, sem forma, até os mundos manifestos na forma astral, etérico e físico, em planos de vida distintos de faixas vibratórias específicas. O que mantém a harmonia universal são os orixás, vibrações cósmicas, conhecidas milenarmente pelas religiões e filosofias orientais, e que agora estão sendo elucidados com maior clareza para o Ocidente. Então, quando ele fala que são conhecidas milenarmente pelas religiões e filosofias orientais, é que em várias mitologias, em várias filosofias, essa compreensão do Deus se manifestando na natureza aparece. Só que ela vai aparecer, às vezes, com um nome diferente. No caso dessa cosmogonia que nós vimos ali em Yorubá, ela aparece com o nome Oxá, né, na natureza como um todo, e como Orixá, quando ela é focada, ela é dirigida, né, ela é condensada na cabeça do ser humano, tá? E aqui ele diz o seguinte, ó: toda condensação de energia movimentada no cosmos tem inicialmente a atuação de uma mente poderosa, seja um ser angélico, um engenheiro sideral, um arcanjo, seja um mentor ascensionado, consciências essas individualizadas de alto estípio evolutivo que atuam com orixás maiores. Então aqui nós temos duas informações. Nós temos emanações oriundas do divino e nós temos que há consciências individualizadas que condensam essa energia, tá? Emanadas pelo divino. Então, se a gente for fazer aquele link, né, com a cosmogonia africana, nós teremos então que essa manifestação dessas forças divinas na natureza, né, tanto o Oxá como o Orixá, é o que estão chamando de emanações oriundas do divino, e o que a cosmogonia, né, chamou de Exá, né, de Essá, né, que seria um ancestral divinizado, que seria uma representação viva dos orixás, é o que ele está chamando de orixás maiores. Só que, obviamente, aqui, quando ele fala orixás maiores, ele está focando só esses ancestrais muito divinizados, né? Ou seja, aqueles superiores, tá? É só nesse sentido. Mas a ideia de que existem seres que são intermediários entre nós humanos e o orixá, essa força divina, existe. Intermediário em que sentido? Que nos ajudam nesse processo de harmonização dos orixás em nós, tá? Que nos ajuda nesse processo de conexão com a natureza, nesse sentido, tá? Existem. E outra também, se a gente pensar nos maiores, ele também exerce funções de condensar essas energias para agir na natureza, tanto no mundo astral, no mundo etérico, como no mundo físico. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos continuar no slide 5,
Porque aí alguém pode ter a seguinte dúvida, né? Mas se tudo não é criado por Deus, então não entendi o que ele quer dizer com condensação de energia movimentada no cosmos por um ser angélico, um gênero sideral, orixás maiores. Para que precisa desses intermediários se tudo é criado por Deus? Bom, vamos buscar ajuda em outra fonte para entender esse processo. Nós trouxemos aqui o livro Evolução em Dois Mundos, escrito pelo Chico Xavier, e o espírito é o André Luiz. É um livro bastante difícil, né? Um dos livros mais difíceis do Chico de ser lido, juntamente com o Mecanismo da Mediunidade, que também é um livro bastante difícil, né? da série André Luiz, mas vale a pena o esforço. No capítulo 1, ele vai tratar do fluido cósmico. Tá? E nós já vimos do fluido cósmico, né, em vídeo de aula anterior, né, que nós falamos lá que entre o espírito e a matéria existe um elo de ligação que seria esse fluido cósmico. Né? Nós até vimos uma reflexão interessante que eles trazem que o fluido cósmico não seria matéria propriamente dita, porque se fosse, não haveria razão do espírito também não ser. Né? Então até a gente fez aquela reflexão então, que nós temos que ressignificar o nosso conceito de matéria. Tá? E nós vimos também que o fluido cósmico ele subdivide em vários outros tipos de fluidos, né? Fluidos magnéticos, fluidos elétricos e vários outros tipos de matéria. Tá? Ou seja, ele vai se ramificando em vários oxás. Né? Se a gente pegar então essa nomenclatura da cosmogonia, né? Ele vai se ramificando em vários oxás. Pois bem, o fluido cósmico é o plasma divino. Aí, na fala do André Luiz aqui, né, ele é o plasma divino, alço do Criador, força nervosa todo sábio. Nesse elemento primordial, vibra e vive constelações e sóis, mundos e seres como peixe no oceano. Agora a parte que nos interessa é essa. O outro subtítulo é Cocriação e Plano Maior. Nessa substância original, no fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ou seja, com a ação de próprio Deus, operam as inteligências divinas a ele agregadas, que o Amati chamou agora há pouco de orixás maiores, arcanjos, engenheiros siderais, tá? Em processo de comunhão indescritível, comunhão com Deus. Aí ele vai falando que isso ele recebe vários nomes, né? Seria os grandes devas da trilogia hindu, seriam os arcanjos da interpretação de variados sempre religiosos, ok? Extraindo desse hálito espiritual, extraindo do fluido cósmico, do plasma divino, os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, que constrói o sistema físico, que constrói o Aie, em serviço de cocriação e plano maior. Então, quem cria é Deus. Só que Deus delega funções para essas inteligências divinas para cocriarem, né? Delega funções para os orixás maiores, que seria então um ancestral divinizado do topo, né? Na hierarquia seria tá lá no topo, né? Para cocriarem, né? De conformidade com os desígnios do todo misericordioso que faz dele agente orientadores de criação em céus. Ajudando um pouquinho mais nessa reflexão, nós trouxemos aqui trechos, né, do livro Caminho da Luz do Emmanuel, um livro muito bacana, que vai explicando um pouco da criação do mundo e das primeiras civilizações que aqui tiveram. E também tem vários subtítulos, subcapítulos, né, no livro, e um subcapítulo seria a comunidade dos espíritos puros. E o Emmanuel diz o seguinte: reza as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, né, do nosso universo, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Mesma ideia, com outro espírito, agora é Emmanuel, não é mais o André Luiz, em cujas mãos não se conserva as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então olha só, o que a mitologia nos traz é essa informação, só que de uma outra maneira. Tá? Aqui o Emmanuel e o André Luiz estão trazendo a informação com a linguagem deles, né? que
que tem um fim específico, e na mitologia essa informação ela está presente. Olha que coisa bacana, né? Então quando fala lá, né, que Olorum estava saturado de energia e explodiu, começou a se manifestar na natureza por meio dos Oxás, e depois Orumina fez a sua ação no mundo para criar o Aie, e depois teve a necessidade de ter ajudas dos ancestrais divinizados para continuar esse processo. É isso, a comunidade dos espíritos puros, são eles os seus orixás maiores. E é claro que na mitologia, ele vai tratar, nessa mitologia trata tanto daqueles ancestrais mais divinizados, bens maiores, como aqueles nem tanto maiores assim, mas que têm algo para nos ensinar, né, em termos do nosso psiquismo, né, porque ele deixou de alguma maneira, mostrou de alguma maneira desequilíbrio ali no psiquismo, né, no caso do Ogum, de Xangô, ou seja, a ideia, a essência é a mesma, tá? No slide 8, ainda continuando com o caminho da luz, no subtítulo As Construções Celulares, continua a ideia. Lá está dizendo o seguinte, ó: sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Então sempre vai ter, pegando agora aquela ideia do Padrinho Jorá de corporações de orixás, sempre vai ter um líder, e depois desse líder ele vai delegando tarefas. Tá? Pegando a ideia aqui do Ramatiz do Norberto Peixoto, esse líder seria os orixás maiores, ok? Agora, o interessante aqui também é que nesse processo de criação, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Isso vai ser trabalhado de maneira bacana também pelo Sarraceni, a gente vai ver mais à frente, quando ele vai então fazer ligações das funções desses orixás, e aí seria na linguagem da cosmogonia africana que nós estamos estudando, seria Oxá, né? Não orixá propriamente dito, mas tudo bem, vamos por hora não ficar tão assim exigentes com a nomenclatura, vamos ser um pouquinho maleável com a nomenclatura. Essa manifestação, por exemplo, da beleza é uma característica da força divina de Oxum. A manifestação da ordem é uma característica da força divina de Ogum. E assim por diante, do conhecimento Oxós. Mas eu só estou adiantando aqui, a gente vai ver isso mais um pouquinho a fundo, que é o Sarraceni, que trabalha com isso melhor, só para vocês verem que como essas manifestações divinas, né, esses Oxás, esses orixás, tem muito a nos dizer, né? A gente ainda tem que estudar bastante as mitologias, ficar muito atentos às lições, né, às lições dos nossos guias, para saber o que a gente tem que aprender com os orixás. Porque, veja bem, como a gente viu agora há pouco, né, com o Ramatiz, que isso está presente em várias filosofias, por que então que a Umbanda não trouxe a mitologia nórdica, a mitologia grega e outros tipos de mitologia? Ora, porque faz parte da cultura brasileira a mitologia africana, porque nós tivemos aqui mais de 300 anos de escravidão, né? Então esses escravos trouxeram para cá toda a sua história. E faz parte, então, dessa história, essa mitologia, que depois foi incorporada na Umbanda, não tinha como, estava presente ali nos seus trabalhadores. E, como é muito interessante, como ela permite um autoconhecimento muito bacana, ela permite uma ligação com a natureza, ela permite uma visão holística do ser humano, foi incorporada, tá? Agora aqui ele diz o seguinte: as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, que seria então o orixá maior na criação da Terra, consideradas as leis do princípio do desenvolvimento geral. Aí no slide 9, então, a gente retorna com a pergunta e explica, então, que tudo é criado por Deus, sim, só que Deus delega tarefas, delega funções. Então Deus tem os seus co-criadores, que são chamados, aqui no caso do Ramatiz, de orixás maiores, que são chamados, no caso ali do Padrinho Jorá, de corporações de orixás, né? E assim por diante. Mas sempre tem, então, em termos hierárquicos, tem orixás maiores,
e tem aqueles, né, que são espíritos que exercem a função, né, naquela vibratória, e tem aqueles que vão sendo delegados tarefas para eles. No slide 10, continuando ainda com Ramatiz, lá na página 46 e 47, ele vai dizer o seguinte: tudo no cosmos parte de uma força maior, abstrata, sem forma e manifestação, que nunca teve ou terá individualização, sendo única e inigualável, mantendo a própria coesão energética do universo manifestado nas formas, desde os planos superiores, menos condensados e rarefeitos, até o astral mais inferior, condensado e denso. Repercute vibratoriamente em vós, né, em nós, como se o plano material fosse um gigantesco mata-borrão. Vai repercutir nas matas, vai repercutir nas cachoeiras. Ó, quando ele fala repercute nas matas, nas cachoeiras, está falando de quem? Dos orixás. Tá? Quando ele fala que repercute em nós, está falando de quem? Dos orixás. Né? Ou seja, são as forças divinas que se repercute. Tá? Nos mares, no ar, no fogo, na terra, nos homens, nos animais, todos como variações de energias espirituais pulsantes de vida infinita alimentadas pelo Eterno. O Eterno é Deus. Né? Aí no slide 11, já encaminhando para o fim, há uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: quando e de que maneira os orixás entram no contexto da Umbanda? Eles são trabalhados e incorporados? Aí a gente tirou alguns trechos, né? Se vocês forem ler na íntegra, vocês vão ver que tem algo antes, mas o que a gente quer trabalhar aqui é o seguinte: na Umbanda, os orixás não incorporam. Novamente, a mesma informação que o Zélio disse, tá? Afirmamos que isso é impossível, pois não é da natureza universal quaisquer manifestações personificadas orixás. O que verificais em alguns terreiros sérios de cultos de nação e que mantêm as tradições africanistas antigas, claramente não evidenciando a prática umbandista, são, em sua maioria, manifestações do inconsciente, de arquétipos padronizados, que no transe ritualístico exterioriza uma personagem simbolizando essas altas energias cósmicas, ditas orixás, concretizando para o entendimento humano, por meio das expressões coreográficas, algo que vos é abstrato. Também se manifestam espíritos ancestrais afins com a família de santo da terra, e que na espiritualidade preserva seus hábitos religiosos, como se estivessem os antigos clãs tribais do interior da velha África. Assim, os orixás se manifestam na Umbanda indiretamente, por meio dos espíritos que se unem no plano astral, formando as linhas vibratórias, uma para cada um deles, ditos orixás. Então, o que nós falamos para vocês anteriormente, às vezes, com um título de respeito, né, fala assim, o orixá Ogum está se manifestando. Mas, às vezes, é um trabalhador na vibratória de Ogum, elevado, que está ali irradiando aquela energia e o médium está sentindo. Ou às vezes até um caboclo de Ogum mesmo se manifesta e manifesta aquela energia muito forte. Daí a gente às vezes, sem saber que tem ali uma entidade especificamente, né, fala que o orixá Ogum está presente. Na realidade está, né, mas não da maneira ao pé da letra, né? Está presente aquela vibratória maravilhosa ali de Ogum, tá? Então é uma forma de se unirem organizadamente aos filhos da Terra em uma linha vibratória que representa o orixá melhor que a outra, todas têm a mesma importância. Bom, enfim, esta é, em linhas gerais, a visão do Norberto Peixoto, né, sobre os orixás, do Ramatiz. Então repare que é bem próxima, né, do Padrinho Juruá, do Zé de Moraes, modificando somente os nomes, tá? Mas aquela ideia de que tem forças divinas atuando na natureza como um todo, que no caso da cosmogonia seria os Oxás, e quando ela atua na nossa cabeça, os orixás, está presente, tá? Também no Norberto Peixoto. E aquela ideia do ancestral divinizado, aquele que vai fazer a intermediação nossa com essas forças e vai utilizar essas forças para o nosso bem, para o bem da humanidade como um todo, também está presente quando ele chama de orixás maiores, tá? Mas ele também fala que existe linhas, né, vibratórias desses orixás maiores que trabalham. E se vocês forem ler os demais livros, né, do Norberto Peixoto Ramatiz, vocês vão ver que eles aprofundam mais nessa ideia, tá? Então, mas em linhas gerais, a sua compreensão é bem próxima, né, ao Zé de Moraes, o Padrinho Juruá. Bom,
Na próxima videoaula, então, a gente vai falar qual é a compreensão do Manuel-Nobles, né? Daí vai ficar faltando, então, depois a compreensão do Rupp-Saraceni. E, por fim, a gente vai fazer, então, uma síntese de tudo que foi dito. Então, até a próxima videoaula.